a primeira parte de DAC estável já foi apresentada pela Cristiane na última aula, então eu vou dar seguimento. Não é uma aula extensa, é uma aula que contém mais conceitos, a gente não vai falar de tratamento, e depois a gente vai ter uma aula em sequência com o professor Gilmar sobre viabilidade. Bom, a aula foi dividida em tópicos. Vou falar sobre rastreio em pacientes assintomáticos, angina sem doença arterial coronariana obstrutiva e introduzir o assunto de viabilidade miocárdica. Sobre o rastreio em pacientes assintomáticos. Embora nós tenhamos diretrizes que já são bem estabelecidas para indivíduos que têm sintomas de angina ou risco elevado, alto risco cardiovascular, ainda existe uma variação considerável na prática clínica para pacientes assintomáticos. Existem opções de rastreio, mas as vantagens e as limitações, elas devem ser compartilhadas com o paciente, assim como os custos também. Para guiar esse rastreio em pacientes assintomáticos, nós vamos utilizar muito da estratificação de risco. E a estratificação do risco cardiovascular, então, é a base para a tomada de decisão clínica, guiando as diferentes condutas terapêuticas, incluindo esse rastreio. Então, o estabelecimento das categorias de risco, como a gente já conhece, né, o muito alto risco, intermediário e assim por diante, ajuda a formular essas recomendações. Nós temos o score de risco Prevent, que é um score já mais robusto e mais consolidado, que ele estima o risco de evento cardiovascular aterosclerótico, junto ao risco de evento de insuficiência cardíaca, o risco cardiovascular total em 10 anos e em 30 anos. Então, isso inclui morte coronária, infarto agudo do miocárdio não fatal ou AVC. Ele se destina a indivíduos entre 30 e 79 anos, sem doença cardiovascular prévia, e ele considera, além dos fatores de risco tradicionais, que é sexo, idade, colesterol total, HDL, comorbidades prévias como hipertensão, diabetes, também incorpora qualquer tratamento que o paciente possa estar fazendo. Então, uso de estatina, índice de massa corporal, taxa de filtração glomerular estimada, e valores de hemoglobina glicada e razão albumina creatinina urinária também. Aqui nós temos uma tabela exemplificando os valores de risco cardiovascular que nós temos, né? Hoje em dia, nós temos desde o risco baixo até o risco extremo. Risco baixo, nós temos o score de risco calculado em menos de 5% em 10 anos, e esse menos de 5%, lembrando que é aquele risco de evento, né, cardiovascular em 10 e 30 anos. A ausência de agravantes de risco, ausência de diabetes, é o paciente de baixo risco. Intermediário é um risco já calculado entre 5 a até menos que 20% em 10 anos. Na ausência de agravantes, que seriam já esses eventos cardiovasculares prévios. Diabetes em pacientes menores de 50 anos do sexo masculino e menores de 56 anos no sexo feminino. LDL maior que 160 a 189. E o paciente já pode ter agravantes de risco. Risco alto, risco calculado maior ou igual a 20 em 10 anos, e ele já tem um agravante de risco. Então, pacientes que têm aterosclerose subclínica, então, eles têm documentação de um Doppler de carótidas com uma placa menor que 50%, sem obstrução significativa, tem aterosclerose na angiotomografia de coronárias, mesmo menor que 50%, aneurisma de aorta abdominal, LDL acima de 190, lipoproteína maior que 190, e a idade para o diabetes no homem e da mulher também. O risco muito alto é o paciente que tem doença aterosclerótica significativa, já documentada em coronária, cerebrovascular ou doença vascular periférica, né, a DAOP, e diabetes, e o risco extremo histórico de múltiplos eventos cardiovasculares ateroscleróticos maiores. Aqui são as tabelas que o paciente entraria basicamente, automaticamente, em um risco cardiovascular alto e muito alto, que seria uma síndrome coronariana aguda recente, histórico de infarto prévio, história de AVC prévio, doença arterial periférica sintomática, com história de claudicação, idade maior ou igual a 65 anos, hipercolesteria familiar, hipercolesterolemia familiar, históricos de cirurgia de revascularização do miocárdio,
diabetes, hipertensão arterial, doença renal crônica, tabagismo atual, um LDL persistentemente elevado, apesar já do uso de estatinas, e um evento agudo aterosclerótico com menos de 2 anos. Então, com base nisso, nós vamos ter uma probabilidade pré-teste do paciente, estimando o risco cardiovascular dele, a probabilidade pré-teste, que é a probabilidade da gente investigar esse paciente para doença aterosclerótica, apesar dele ser assintomático, é o que vai nortear a gente até para escolher os exames que a gente vai usar para essa estratificação. Então, pacientes com uma probabilidade pré-teste baixa, menores que 5%, eles não requerem investigação adicional. Aqueles que têm uma probabilidade entre 5 e 15 devem ser avaliados individualmente, e entre 15 e 85 já indica a necessidade de testes funcionais anatômicos. Na sugestão da diretriz de 2022 da SBC, eles recomendam que se utilize o modelo de estimativa da probabilidade pré-teste, do qual o avaliador, né, o médico cardiologista ou médico clínico esteja mais familiarizado, porque existem diversos scores. E não existe um score que é consolidado e definido, né, para a população brasileira. Então, escolher a escolha do médico assistente mesmo. Aqui existem alguns modelos de probabilidade, de estimativa de probabilidade pré-teste para DAC obstrutiva. Então, a gente tem o Diamond Forest, que é o clássico, um dos mais utilizados, tem o modificado também, e vários outros scores, que inclui, inclusive, na última linha da tabela, a percepção clínica e o julgamento médico. Então, a diretriz assintomáticos traz muito essa questão da experiência clínica. Então, às vezes, se o médico cardiologista acompanha o paciente, acompanha outros membros da família, consegue ver que existe um padrão, uma história familiar positiva, ainda que o paciente tenha assintomático, uma probabilidade pré-teste intermediária, mas ele tem essa percepção de risco, é indicado o rastreio também, conforme o feeling clínico. A escolha do exame inicial, para iniciar o rastreio, leva em conta várias questões do paciente. Então, a capacidade funcional, se o paciente tem uma capacidade maior que 4 METs, pode solicitar um teste ergométrico ou um ecocardiograma de estresse. Também é importante a interpretação do eletrocardiograma basal. O acesso e a disponibilidade também do local em que ele vai ser realizado. Então, dependendo, você vai ter exames mais modernos e em outros locais não, vai ter que começar com o ecocardiograma e o eletrocardiograma mesmo. Aqui é um esquema que a diretriz traz também, que fatores que aumentam a probabilidade pré-teste. Então, as doenças comorbidades clássicas, né, hipertensão, diabetes, e conforme a gente começa a solicitar essa estratificação, então, teste ergométrico alterado, um eletrocardiograma de repouso com onda Q, ou outras alterações sugestivas de isquemia, um ecocardiograma com disfunção ventricular documentada, aterosclerose, mesmo que não seja coronariana, e um score de cálcio elevado, né, na tomografia. Então, aqui a gente consegue, também é um esquema que vem na diretriz da SBC, a probabilidade pré-teste é estimativa, né, e os exames que são recomendados. Então, quando a gente tem uma probabilidade muito alta, acima de 85%, já se pode começar por uma estratificação invasiva, que é o cateterismo. Uma probabilidade alta, entre 50 e 85, pode fazer uma prova funcional. Moderada, pode fazer uma angiotomografia, que é um exame não invasivo. E baixa, a gente pode iniciar o segmento do paciente em consultório, com esses exames que a gente consegue avaliar na hora, como o eletro, segmento da pressão arterial ou ecocardiograma, e se for muito baixa, não tem necessidade de testes diagnósticos. Agora, o segundo tema é a angina sem DAC obstrutiva. Na diretriz de 2022, a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz esse termo doença isquêmica cardíaca, né? Doença isquêmica cardíaca, que é a DIC, que seria um termo mais adequado para se referir às doenças coronárias que causam isquemia, não necessariamente associadas à obstrução grave, né, que seria aquela doença arterial coronariana grave que a gente vê muito no hospital, no dia a dia da residência, que são as lesões acima de 70%, né, nas coronárias. Então, ainda que o paciente não tenha essas lesões graves, ele pode ter
angina e isquemia cardíaca, por isso esse termo, doença isquêmica. Então, é dividido basicamente em 7 tópicos: a doença arterial coronariana em si, né, que quando se diz doença aterosclerótica grávida coronária, a inoca, que é a angina sem obstrução das artérias, a minoca já é a síndrome coronariana aguda mesmo, o infarto do miocárdio sem obstrução das artérias, DAC, que é a dissecção espontânea de artérias coronárias, DMV é doença microvascular da microcirculação, VPC, espasmo coronariano, e tem também a embolia, trombose coronária. A angina estável é a apresentação clínica mais comum em mulheres com doença isquêmica cardíaca, mas as manifestações das mulheres, elas são inespecíficas e elas podem acabar levando a um atraso nesse diagnóstico de isquemia. A maioria das mulheres com infarto agudo do miocárdio apresenta sintomas prodrômicos, então a paciente pode iniciar com falta de ar, fadiga incomum, náuseas, vômitos, que aqueles não também equivalentes anginosos, mas que no grupo de pacientes do sexo feminino isso acontece muitas vezes horas ou até dias antes do evento agudo. Então, ele reforça novamente o conceito de DAC obstrutiva como sinônimo de angina e isquemia, que deve ser reconsiderado, principalmente em pacientes do sexo feminino, que, tratando-se de DIC, né, de doença isquêmica do coração, é a maior população, é mais prevalente no sexo feminino. Então, agora eu vou pincelar brevemente os 7 temas, para não ficar muito extenso. Mas a anoca e a inoca, todas, né, são doenças da microcirculação, mas, novamente, mais comum em mulheres do que em homens, com a prevalência especialmente alta em mulheres entre 45 a 65 anos. É necessário identificar e tratar agressivamente os fatores de risco cardiovasculares clássicos e os fatores específicos da mulher. Existe muita questão emocional, bem como identificar os fatores potencializadores de risco, que são os fatores psicossociais e os determinantes sociais de saúde. A minoca, que já é a síndrome coronariana aguda, né, mas está relacionada a mecanismos como vasoespasmo, disfunção da microvasculatura, trombose ou embolia das artérias coronárias, ruptura de placa e dissecção espontânea de artéria coronária. Tem uma prevalência de 5 a 10%, considerando todos os infartos, sendo cerca de 2/3 que evoluem com infarto sem supra de ST. Então, a maioria das minocas acabam sendo sem supra. Também é mais comum em mulheres, mas dessa vez em mulheres mais jovens. Os fatores de risco cardiovasculares, eles podem estar presentes, mas eles são menos frequentes do que os pacientes que possuem doença arterial coronariana. O diagnóstico de minoca, ele é transitório, né? Então, é aquela paciente que chega com uma dor torácica típica, com alterações sugestivas de isquemia no eletro, seja infarto, seja com supra ou não, e aí ela acaba indo para o cateterismo e não tem obstrução coronariana. Então, fica aquele questionamento de qual a etiologia da minoca. E a diretriz reforça muito que a paciente que teve um evento de minoca, ela precisa ser estratificada e investigada para microcirculação, porque a gente não consegue tratar a causa, né, se a gente não acha o diagnóstico. E existe uma alta chance da paciente recorrer com dor e fazer uma nova síndrome coronariana aguda de novo. E a morbimortalidade é muito semelhante à doença arterial coronariana. Então, precisa ser investigada essa paciente. Falando sobre doença microvascular, resulta redução da condutância ou dos distúrbios vasomotores, afetando as arteríolas ou ambos. O diagnóstico de doença microvascular se dá pela presença de sintomas, então a paciente tem sintomas de angina ou de espinéia disfuncional. Ela muitas vezes, né, já foi estratificada por essa queixa, então já fez o cateterismo que não evidenciou doença arterial obstrutiva, mas ela foi evidenciada isquemia e alteração da função microvascular, que são os efeitos reversíveis e anormalidades nos testes funcionais invasivos que a gente faz no cateterismo. Então, um FFR maior que 0,8 e um RFC menor que 2, e índice de resistência microvascular maior que 25. O que é isso, basicamente, né? Então, a diretriz dá uma introdução falando que os fatores de risco para a doença microvascular
são os mesmos fatores de risco para a doença arterial coronariana. Então, aquele paciente diabético, o paciente tabagista que não tem um bom controle glicêmico, um paciente que tem uma hipertensão de difícil controle, quando a gente vê o filme do cateterismo desses pacientes, as artérias são tortuosas, de fino calibre, com intensa calcificação, e essas são as artérias epicárdicas, que estão doentes por todos esses fatores de risco. O mesmo que acontece nas artérias epicárdicas acontece também na microvasculatura do coração. Então, o paciente também vai ter artérias calcificadas, tortuosas, de fino calibre, as artérias que irrigam o miocárdio em si. Então, o paciente vai ter angina, só que é uma angina que é mais difícil da gente quantificar. E é importante a gente não desvalorizar essa queixa, porque esses pacientes, existe um relato, né, que eles se sentem muito desvalorizados, porque eles têm a dor, é uma dor típica, mas nunca tem nada, nunca tem nada. Então precisa ser estratificado e dar seguimento. Aqui é uma representação, né, das artérias epicárdicas, as pré-arteríolas, as arteríolas e os capilares, que são ali a microcirculação, que pode ter essa doença de todos esses fatores de risco, como eu falei anteriormente, e que a gente não deve menosprezar a queixa do paciente só porque a gente não tem uma troponina positiva e o cateterismo é liso, né? Porque existe doença da microcirculação também. Secção espontânea, que é o terceiro de artéria coronária, é uma causa rara de infarto, representa somente 1 a 4% de todas as síndromes coronarianas agudas, mas também é mais prevalente em mulheres. Então, os estudos apontam que 25 a 35% dos casos ocorrem em mulheres antes dos 50 anos e 25% em mulheres acima dos 60 anos. É a causa mais comum de infarto associado à gravidez, até 43%, ocorrendo principalmente no terceiro trimestre pós-parto ou no pós-parto. Nessa condição, não é necessariamente comum você ter os fatores de risco cardiovascular tradicionais, que eu até citei no slide anterior, porque a dissecção espontânea ela é mais comum em grávidas e no pós-parto, por exemplo, justamente pela sobrecarga volêmica. Mas existem algumas condições genéticas que favorecem esses eventos. Então, pacientes que possuem displasia fibromuscular, distúrbios do tecido conjuntivo e doenças inflamatórias sistêmicas ou que fazem terapia hormonal de reposição, de estrogênio, progesterona, ou terapia para infertilidade, fertilização in vitro. O vasoespasmo coronariano é caracterizado pela vasoconstrição reversível, tanto difusa quanto focal nas artérias coronárias. É uma condição comumente observada em pacientes que já têm doença isquêmica do coração e pode estar presente em todos os mecanismos que foram citados anteriormente, então na inoca, na minoca e na doença da microcirculação também. E o teste provocativo com acetilcolina intracoronária continua sendo a principal ferramenta diagnóstica para reproduzir esse vasoespasmo e avaliar a reatividade das artérias ao nitrato, apesar de não ser amplamente utilizado na prática clínica. A prevenção é fundamental evitar fatores agravantes, né, como o uso de drogas. A gente sabe que a intoxicação por cocaína, por exemplo, é um exemplo clássico da angina de Prinzmetal. Anfetaminas, álcool e medicações para enxaqueca que possam induzir de alguma forma a vasoconstrição. A trombose e a embolia coronária das causas de doença isquêmica é considerada um fenômeno raro, tem uma estimativa de incidência em torno de 0,06%, e as etiologias para ocorrerem esse evento, as mais comuns são pacientes que possuem patologia valvar, cardiomiopatia e fibrilação atrial, endocardite bacteriana, correspondendo a cerca de 40 a 53% dos casos. Então, é basicamente pacientes que têm fatores de risco para fazer trombo cavitário, né? Então, pacientes que têm, às vezes, cirurgia de troca valvar, não fazem anticoagulação corretamente, não atingem a meta do RNI para prótese mecânica. E é uma causa subdiagnosticada de síndrome coronariana aguda, porque ela também é dividida em 3 tipos. Então, ela é direta, paradoxal, quando o trombo ele vem de outro lugar, né? Então, uma trombose venosa profunda que acaba transpondo o forame oval do paciente e causa essa embolia de coronárias, e pode ser também iatrogênica. Nessa causa iatrogênica, a angioplastia, né, o percutâneo ali é a causa mais comum de embolia. E o risco ele aumenta quando é feita alguma técnica de rotação, valvoplastia ou uma anticoagulação inadequada no procedimento.
E por último, eu vou falar um pouco sobre viabilidade miocárdica, mais sobre definição de viabilidade visando revascularização e não sobre métodos. Mas a viabilidade miocárdica, ela significa um músculo vivo, né, portanto viável. A revascularização de segmentos miocárdicos disfuncionantes, em teoria, né, poderia levar à melhora da contratilidade e da função muscular. Porém, as áreas extensas de fibrose, elas são improváveis de se recuperar a contratilidade em 100%. Apesar de esses fundamentos terem plausibilidade biológica, quando a gente vai ver estudos e evidência, existe pouca evidência de que a revascularização miocárdica melhore a função ventricular ou reduza desfechos clínicos em pacientes isquêmicos. E aí, a gente tem sempre essa comparação, né, da revascularização e o tratamento farmacológico. E a gente tem, sim, evidência de que o tratamento farmacológico está associado com a redução de desfechos clínicos nessa população. Para a gente entender a viabilidade, ela se dá por um mecanismo de adaptação e sobrevivência do músculo cardíaco, né, que é submetido a episódios recorrentes de isquemia. O miocárdio hibernante, ele existe num espectro clínico de disfunção causado por isquemia. Então, a gente pode ter desde o miocárdio atordoado até a fibrose miocárdica. No miocárdio atordoado, que é o atordoamento, é aquele miocárdio que ele vai passando por episódios sequenciais de isquemia, né? Então, é um paciente que tem uma DAC crônica, que ele tem angina, mas ele não tem uma síndrome coronariana aguda. Então, durante esses períodos de hipoperfusão do músculo cardíaco, a gente tem uma redução da contratilidade, mas sem causar a morte celular. Quando a gente trata a obstrução coronariana, a disfunção desse segmento tem a resolução espontânea, porque ele é somente um mecanismo de adaptação. Já no miocárdio hibernante, o comprometimento ele é mais prolongado e ele é secundário a uma lesão obstrutiva fixa. Então, não é aquele paciente que ele sente dor apenas ao exercício, é um paciente que já tem uma obstrução grave e o músculo está constantemente recebendo menos oxigênio do que seria necessário. Então, é um miocárdio que ele demora mais para recuperar a função da contratilidade após a revascularização. E a fibrose é quando o músculo cardíaco já tem a necrose celular e a substituição do tecido muscular por fibrose. Então, a recuperação da contratilidade é muito improvável. E para a gente avaliar essa viabilidade, existem várias metodologias. Esses testes, eles são validados na detecção de viabilidade e reversão da disfunção ventricular após a revascularização. Então, a melhora da contratilidade, ela pode ser imediata ou ela pode ocorrer dentro de alguns dias ou meses. Depende do grau de acometimento, conforme a gente viu anteriormente. E a diretriz ressalta também que o efeito da revascularização, ele não pode ser dissociado do efeito farmacológico, porque o paciente que tem, né, está em investigação dessa viabilidade miocárdica, às vezes para decisão de uma via de reperfusão, ele já faz um tratamento clínico. Então, quando a gente avaliou isso nos estudos, os pacientes sempre já estavam fazendo um tratamento clínico que a gente sabe que melhora a contratilidade, recupera a função, fração de ejeção. Então, a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Na diretriz, cita esses dois estudos contemporâneos, o STITCH e o Revived, BCIS2, são estudos prospectivos e randomizados, nos quais não houve viés de seleção de pacientes com menor risco para procedimentos invasivos e maior risco mantidos em tratamento clínico, e foram realizados na vigência também, né, de terapia médica otimizada, tanto para a doença arterial coronariana, quanto para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O estudo STITCH envolveu 1.212 pacientes com disfunção e demonstrou que a cirurgia de revascularização associada ao tratamento médico otimizado evolui com uma menor taxa de mortalidade, redução de morte por todas as causas, morte cardiovascular, hospitalização por causas cardíacas, sendo classificada como indicação 1B. Independente da pesquisa de viabilidade. Então, aqui é viabilidade miocárdica, ainda que o paciente não tenha um miocárdio viável, é indicado fazer a cirurgia com tratamento clínico de qualquer forma. Na análise de 10 anos desses 601 pacientes incluídos no estudo de viabilidade, não foi evidenciada associação entre viabilidade miocárdica e melhor sobrevida com a cirurgia de revascularização.
A viabilidade evidenciada, ela foi associada à melhora discreta da fração de ejeção, tanto no tratamento cirúrgico como no tratamento médico isolado, que seria o clínico. Mas essa melhora não foi relacionada com melhora da sobrevida. Então, a ausência de correlação entre viabilidade e menor mortalidade com a cirurgia de revascularização indica que a estratégia de avaliação de viabilidade miocárdica não deve ser a única quando na tomada de decisão da estratégia de tratamento, né? Considerando revascularizar o paciente ou não. Em resumo, desses estudos, né, que foram importantes, o paciente portador de DAC com fração de ejeção menor ou igual a 35%, que são passíveis de cirurgia de revascularização, devem ser encaminhados prontamente para a cirurgia de revascularização. São os pacientes que vão se beneficiar dessa intervenção. O benefício da cirurgia de revascularização ocorre independente da presença de viabilidade miocárdica. A angioplastia coronariana percutânea não reduz a morte e nem a internação por IC, e a presença de viabilidade miocárdica leva a melhor prognóstico e melhora a fração de ejeção também com tratamento médico otimizado, isolado ou associado à intervenção. E a quantidade de fibrose, ela prediz um pior prognóstico e uma menor probabilidade de recuperação do VE, como a gente já sabia também. E também, rapidamente, sobre os métodos, porque eu já pedi para o professor Gilmar dar uma aula só sobre isso. Mas, assim, no geral, nós temos ressonância magnética cardíaca, que a gente avalia o realce tardio para diferenciar a fibrose dos tecidos viáveis, então, um meio de avaliar a viabilidade. O PET-CT cardíaco, que a gente vai utilizar um traçador de glicose marcada, que é o FDG, para medir o metabolismo celular, e se o músculo disfuncional, né, que tecnicamente a gente está avaliando ali como fibrose, ele estiver consumindo glicose, indica que ele tem viabilidade, que ele pode estar só hibernado. A cintilografia miocárdica, geralmente a gente realiza no repouso com o nitrato ou com duplo isótopo, para avaliar perfusão e metabolismo, e ele identifica a integridade das células e o fluxo de sangue, que pode indicar se possui células viáveis ou não naquela região. E o ecoestresse, que é quando a gente faz um eco com dobutamina, né, por exemplo, e a área que era inviável ou que tinha ali uma cinesia de parede, ela tem uma melhora da contratilidade durante o esforço induzido por dobutamina, então o miocárdio também é considerado viável porque respondeu ao estresse. E foi isso. Fim. Lívia, muito boa a aula. Acho também importante a gente sempre, que tem, né, nos scores, claro, mas a questão do histórico familiar, né, principalmente para os pacientes, que às vezes é mais baixo risco, né, ali intermediário. E essa questão da viabilidade, né, são estudos que vêm mostrando do benefício, que é algo até às vezes um pouco... que é aquela dúvida, muitas vezes, que a gente tem, né? Indicar ou não e fazer o estudo da viabilidade antes. Mas muitas vezes o benefício, ele vem, né, independente e mostrando depois a recuperação da função miocárdica. Mas parabéns. Obrigada, prof. Parabéns, Lívia, pela aula. Aí, ó, eu aqui já com o negócio de criança aqui no fundo. Mas eu acho que é um tema super importante, né? Acho que quando a gente fala de inoca, anoca, minoca, né? É algo que realmente está como novidade aí na cardiologia. Acho que no nosso SUS, né? Ainda vai demorar um tempo para a gente fazer o diagnóstico, infelizmente, mas espero que aí nos próximos anos a gente consiga fazer, porque esses pacientes acabam sendo realmente subdiagnosticados e a gente acaba não tratando, né? Muitas vezes colocando esses pacientes como problemas psicológicos, né? E acaba que não diagnostica como a doença da microvasculatura, que a gente sabe que existe hoje em dia. Então, muito boa aula, né? E gostei de ter sido online. Eu acho que a gente consegue participar mais, né? E vamos ver se nos próximos dias a gente consegue fazer assim também, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Parabéns. Eu também gostei, prof. Achei bom.
Então é isso, acho que dá para encerrar, né, gente? Até Acho que é daqui a isso. pouquinho, lá no hospital. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.